No programa de hoje, vamos falar sobre uma emenda ao projeto de lei 613 de 2018, que foi apresentada recentemente aqui na Câmara Municipal e estende em até 3 meses a licença paternidade para funcionários públicos com filhos deficientes. Aqui com a gente, o vereador Celso Gianazzi, do PSOL, que é um dos autores dessa proposta. Seja bem-vindo, vereador, tudo bem? Olá, Roberto, tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Quero já cumprimentar os telespectadores e cumprimentar também ao Roberto e aqui a produção do programa. Esse programa é muito importante aqui para o debate de um assunto muito importante para a cidade de São Paulo. Eu queria que você começasse explicando para a gente o que é essa Lei 613 de 2018. Roberto, o PL 613 de 2018, na verdade, ele é um projeto do Executivo e nós apresentamos aqui uma emenda a esse projeto, né? Então, quando surgiu esse projeto, o Executivo mandou o projeto 613 de 2018, ampliando a licença paternidade, que é de 6 dias aqui no município de São Paulo, para até 20 dias, nós vimos aqui a possibilidade de pegar a nossa ideia desse projeto de lei que nós temos aqui apresentado e apresentamos a emenda para os casos do filhos de servidores biológicos ou adotivos que tenham deficiência. Essa emenda, essa extensão da licença paternidade vai para 3 meses aqui no município de São Paulo. Porque a gente entende, Roberto, né, sabe das dificuldades da criação de um filho, né, um filho com deficiência aqui na cidade de São Paulo, no Brasil inteiro, né, mas estamos falando aqui na cidade de São Paulo, e a gente, sobretudo, né, do filho nessa primeira infância. O acompanhamento do pai, da mãe e do pai nessa primeira fase da vida da criança é determinante para a vida adulta da pessoa. Então, a Prefeitura de São Paulo tem esse olhar, né, para as pessoas com deficiência, e esse projeto nós conseguimos a aprovação dessa emenda, né? Tem a coautoria da vereadora Adriana Ramalho também, e a aprovação aqui, unanimidade na Câmara Municipal, conseguimos a aprovação dessa emenda que vai servir de exemplo para todo o Brasil, Roberto, porque a gente está falando de São Paulo, tudo que acontece em São Paulo, para o bem e para o mal, ela repercute no Brasil inteiro. Então, com certeza, essa política pública adotada agora aqui no município de São Paulo, ela servirá de exemplo para todo o Brasil. E não adianta o pessoal falar, porque São Paulo é a locomotiva do Brasil, não tem jeito, né? Não tem jeito. Não tem jeito. É aqui que acontece. Muitas coisas acontecem para o bem e para o mal, né, Roberto? Também. Então a gente luta por isso, por essas políticas afirmativas, né, políticas da inclusão, sobretudo porque nós temos vários problemas aqui, principalmente na rede municipal de ensino aqui de São Paulo, né, a respeito da falta de inclusão, né, porque não basta a gente ter as leis que façam a inclusão, que tenham inclusão, se a gente não cobrar a efetividade, né, da aplicação dessas leis. Então, leis nós temos bastante, Roberto. Nós temos a Constituição Federal, que trata do assunto, nós temos a LDB, que tem um capítulo especial, né, para as pessoas com deficiência, nós temos o ECA, né, Estatuto da Criança. A LBI. Então, legislação nós não temos a aplicação, porque como aqui no município de São Paulo, nós percorremos várias escolas aqui no município e a grande maioria delas, Roberto, elas não têm a inclusão confirmada e garantida às crianças com deficiência aqui no município. Vereador, só esticando um pouquinho essa pergunta, quando o senhor fala leis nós temos, e realmente nós temos, tá? Se for basear somente na Constituição brasileira, a gente já estaria bem. Né? Já estaria bem. Então, toda vez que a gente discute a questão de lei, fala, nós temos a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos a Constituição, nós temos várias leis. E toda vez a gente bate na mesma tecla, falta fiscalização. Falta fiscalização. Na rede pública, por exemplo, a rede de ensino, o tratamento das pessoas, nós temos fiscalização suficiente para isso? Não, Roberto, não temos. Eu volto a falar, né, na rede municipal de ensino nós temos em torno de 3.300 escolas, né, contando CEIs, IMEIs, MFs. Dessas 3.300 escolas, acho que em torno de 80% delas, estou falando como média, 80% delas não tem acessibilidade, não tem elevadores que dê conta, né, de fazer a inclusão de fato das crianças, não tem as rampas que também conseguem, né, dar essa acessibilidade, não tem banheiros já preparados para as pessoas com deficiências. E a fiscalização seria feita por funcionários da própria Secretaria de Educação? Da própria Secretaria de Educação, né? E a gente, como parlamento aqui, a gente tem a obrigação, né? A nossa função primordial aqui é da fiscalização, né? Nós somos, os vereadores somos fiscais, né, do Executivo. Então,
eu faço muito isso, de ir às escolas, cobrar a efetividade Primeiro alertar. Sim, e depois cobrar, né? Cobrar e propor leis, né, que sejam de fato aplicadas às pessoas com deficiência aqui no município de São Paulo. E eu falo das escolas, Roberto, mas a gente tem um exemplo muito clássico aqui, no Hospital do Servidor Público Municipal. O Hospital do Servidor Público Municipal está aqui na Rua Vergueiro, no centro da cidade de São Paulo, no centro da maior cidade da América Latina, e a gente olhava lá para ele, e as pessoas saindo do hospital debilitadas, com cadeira de roda, com bengala, ou debilitadas pelo tratamento que elas estavam fazendo de câncer, elas tendo que descer degraus ali, escadas, se apoiando, quase caindo. Nós tivemos, eu faço várias diligências lá, tenho feito várias diligências, a gente precisando ajudar as pessoas a descerem. Nós cobramos a construção de uma rampa, é coisa muito simples na cidade de São Paulo, né? Por incrível que pareça, não tinha. Agora eles construíram a rampa, está lá a rampa, dando pelo menos um mínimo, né? Uma acessibilidade para as pessoas que procuram o hospital. Então, vereador, outros vereadores participaram dessa emenda? não, quem participou, quem conosco lá, que foi a coautora, como eu disse, foi a vereadora Adriana Ramalho, né? Que também olha muito para esse problema. E foi coautor, e os outros vereadores participaram votando favoravelmente, entenderam que é uma necessidade de uma política voltada para as pessoas com deficiência, então foram todos unânimes aí na aprovação dessa emenda. Que bom, isso é bom. Nós acabamos de falar, o senhor acabou de falar que tudo que acontece em São Paulo repercute, né? O senhor acha que essa emenda na cidade de São Paulo vai inspirar outras cidades, mesmo do estado de São Paulo, a colocar também uma lei dessa de 3 meses de licença paternidade para quem tem filhos com deficiência? Ah, com certeza, Roberto. Nós temos alguns exemplos no Brasil, né, de algumas cidades no Brasil, tem Niterói, acho que tem Vitória, Porto Alegre, tem algumas cidades no Brasil que já estenderam a licença paternidade para 20, 10, 15 ou 20 dias para o servidor público, não fala da questão da deficiência. Então, esse exemplo nós já temos, né, da ampliação da licença paternidade, mas nos casos específicos de filhos com deficiência, nós não temos assim exemplos no Brasil e com certeza, tenho absoluta certeza que servirá de exemplos aí para outros municípios, né, tanto do estado de São Paulo como para todo o Brasil. Por que só para funcionários municipais? Roberto, essa é uma grande pergunta e nós recebemos através das nossas redes sociais várias pessoas assim, aplaudindo, né, a iniciativa da emenda, que é muito boa, apoiando, poxa, libera para todo mundo. Mas é para todo mundo, vereador, por que não faz para todo mundo? E assim, explicando para todos que estão nos assistindo, é que a Câmara Municipal ela só pode legislar aqui para os servidores públicos do município de São Paulo, quando trata dessa relação da questão da licença paternidade. Mas as empresas privadas, né, que têm a relação de CLT, elas podem e vão fazer isso, elas vão pegar esse exemplo aqui da Câmara Municipal e aplicar isso aos seus trabalhadores. Tem algumas empresas que já fazem isso, viu, Roberto? Então, a gente vai ter a ampliação desse quadro e isso vai se estender até com uma política nacional. Vai crescendo, nasce aqui de São Paulo, vai crescendo para a iniciativa privada, até depois a nível federal também tem uma política, uma lei federal também consolidando essa ampliação, que é muito bom, né? Como nós dissemos aqui, é muito bom esse acompanhamento do pai e da mãe nessa primeira infância da criança. Porque quando o exemplo vem do público, já vem mais bem aceito, né? Quando o serviço público dá o exemplo, os outros falam, poxa vida, a gente sempre meteu pau na política, sempre meteu pau no público, agora o público está dando exemplo para a gente, quer dizer, as empresas vão seguir com mais vontade. É uma política de um direito humano fundamental, Roberto. E tem alguns vereadores, não sei se alguns, mas tem um vereador que fala que isso é um privilégio do servidor público. Não é um privilégio do servidor público, é uma política de direitos humanos. As pessoas e as empresas também têm que praticar isso na iniciativa privada, na relação CLT com os seus trabalhadores, porque só quem tem um filho com deficiência, ele sabe das dificuldades que ele terá, né, que ele terá para, principalmente nesse primeiro momento, Roberto, para se socorrer de exames, hospitais, todo esse acompanhamento é muito complicado. Então, é mais do que justa essa política pública aplicada aqui no município de São Paulo.
É a licença paternidade. A gente sabe que a mãe, ela tem jornada dupla, às vezes tripla de trabalho, e às vezes até mais do que isso, né? Porque tem vários encargos. A mãe de pessoas com deficiência, de crianças com deficiência, tem uma jornada ainda mais dolorosa, né? Você acha que com o pai presente nesses 3 meses vai aliviar essa jornada, tanto física quanto psicológica da mãe? Ah, sim, com certeza, né? A mulher, ela sofre essa carga, a gente tem esse conceito aqui no Brasil, né, que é um país machista, né, tem essa questão, e a mulher ela sofre a dupla, tripla, quatro jornada, tem muitas jornadas, ela tem a questão da diferença salarial, né, quando ela engravida, ela volta para o mercado de trabalho, ela tem dificuldade para fazer a reposição no mercado de trabalho, então, quando a gente estende a licença paternidade, e principalmente nesses casos, né, de filhos com deficiência, com certeza a companhia do pai, né, sobretudo na procura por acompanhamento, por atendimento médico, laboratório, de exames, vai dar um apoio muito grande, né, psicológico, apoio estrutural para as mães também, e quem vai ganhar com isso é a sociedade, porque a criança ela vai estar acolhida, ela vai ser um adulto melhor. Obrigado, vereador. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta, hoje com o vereador Celso Gianazzi, do PSOL, que está falando sobre o projeto de lei 613 de 2018, que trata sobre a licença paternidade. Vereador, nós estamos falando sobre a questão do homem e da mulher dentro de casa. A gente vem de uma sociedade ainda machista, ainda tem um pouquinho de amargo dessa questão do machismo, né? Você acha que essa licença, esse convívio de pai e mãe das crianças com deficiência vai estimular os homens a participar um pouquinho mais dos afazeres de casa, ou seja, ele deixa um pouquinho esse machismo do lado e passa a ser mais ser humano? Ah, com certeza, Roberto. Nós vivemos essa sociedade machista, preconceituosa, homofóbica, né? Esse é o Brasil que nós vivemos, né? Então, a gente precisa quebrar, né? Quebrar esses paradigmas e a licença, colocando o pai, né, em contato com a criança, ajudando a mãe também nesses momentos difícil. A gente sabe, quem tem filho sabe que é um momento difícil, ainda já né, de cuidar, às vezes é uma surpresa, o nascimento da criança é algo, assim, né, é uma felicidade, mas também dá bastante trabalho, né, de correr atrás. Quando tem a criança com deficiência, essa dificuldade é ainda maior. Então, com certeza, Roberto, com certeza o pai, junto com a mãe e com a criança, ele dará um suporte muito grande e vai quebrando esses paradigmas do machismo que a gente tem aqui, né, de interagir. A relação familiar hoje no Brasil, ela está mudando, né? Então, isso também vai ajudar muito. Eu nasci lá no meio do mato, né, no interior de São Paulo, e a ideia da minha criação era a seguinte: o pai nunca vai trocar uma fralda de criança, o pai não lava a louça, o pai não faz isso, o pai tem que trabalhar e trazer dinheiro para casa. Hoje eu vejo meus amigos fazem tudo isso, dá mamadeira, troca fralda, cuida, leva para a escola, mas ainda existe uma grande parte da população que pensa que não deve fazer, né? Não, tem que fazer. Eu tenho 2 filhas, quando eles eram pequenos, fazia tudo isso. Eu fiz tudo isso que você falou, Roberto, fez todo esse percurso. Então eu sei o que é ter filhos, né? Então a licença paternidade, a extensão da licença paternidade, ela é muito bem-vinda. Só fazer uma observação antes de entrar para a próxima pergunta. Nós estávamos falando da questão do pai em casa, ele ajuda tanto física como psicologicamente a mãe. Só colocar um adendo a mais. Geralmente as famílias que recebem uma pessoa com deficiência, um filho com deficiência, ela tem um período de adaptação muito forte, porque ela entra numa crise psicológica muito forte. Ou seja, nenhum pai, nenhuma mãe quer receber um filho com deficiência. Depois ele percebe que é uma graça, depois ele percebe que é bem-vindo, depois ele percebe que melhora a família, que agrega, faz uma convergência familiar. Mas no início ele sofre muito. E essa junção dos dois, um dando o ombro para o outro, ajuda muito, né? Sobretudo, né, Roberto, sobretudo para o servidor público municipal, quando o servidor ele, assim, não tem assistência médica nenhuma, nós temos um hospital do servidor público municipal totalmente precarizado, as consultas são marcadas há 3 meses, para 3, 4, 5, 6 meses. Então, se o pai
não tivesse acompanhamento, se não tivesse a licença estendida, fica muito difícil esse acompanhamento. Então, é vital essa extensão da licença paternidade. Bom, aí a criança cresceu, foi para a escola. Vamos voltar para a escola agora. Certo? Nós já falamos disso, vamos voltar para a escola. Hoje, no município de São Paulo, você acha que nós temos um número suficiente de professores com conhecimento para atender as crianças laudadas, ou seja, as crianças que já comprovadamente têm algum tipo de deficiência? Não, Roberto, está muito longe disso, né? Nós temos em São Paulo aproximadamente 17 mil crianças laudadas, né, com deficiência e um quadro de servidores, professores e quadro de apoio, estagiários, em torno de 2.200 mais ou menos. Está muito aquém do número necessário para, de fato, cumprir uma política, né, de inclusão. Então, não basta colocar a criança matriculada numa sala de aula e não tem uma pessoa, né, um estagiário ou um... Deixar lá como um vaso. Não, isso não é uma inclusão, isso não pode ser tratado como inclusão. Então, a gente está muito aquém disso. Inclusive, a gente tem alguns projetos, Roberto, que tratam desse problema, né, e reduzindo, tem um projeto que reduz o número de alunos por sala de aula com crianças com deficiência, para que o professor, o estagiário, ele consiga dar atenção e dar uma qualidade de ensino à criança com inclusão. E a inclusão também em relação às outras crianças também. Então, ela não pode ser apartada do convívio social com as outras crianças. Então, tem esse projeto. Quer dizer, o professor tem que ser um mediador também, né? Tem que ser um mediador e tem que ter um professor com formação, né? Tem formação específica, estagiário com formação específica para tratar com pessoas com deficiência. E nós temos também um projeto que reduz o número da jornada de trabalho para servidores com filho com deficiência, né? Então, são projetos que vão nessa linha de melhorar a qualidade do ensino nas escolas. Então, e como fato inédito, nós, através desse conselho de inclusão que nós temos aqui, debatendo sobre políticas públicas voltadas para as crianças com deficiência, nós fizemos uma parceria aqui com a Escola do Parlamento, aqui da Câmara Municipal, que ministrará cursos de formação específicos para essa área. Sim, mas cursos que os educandos, que os educadores, os ativistas discutiram nesse Conselho de Inclusão e eles estão sugerindo para a Escola do Parlamento e eles vão fazer um curso de formação, legislação, toda uma questão voltada para as crianças com deficiência. Então, é algo inédito aqui na cidade de São Paulo que vai melhorar muito a relação com as pessoas, as crianças com deficiência. Quer dizer, comprovadamente não há um número suficiente de professores capacitados para atender esses 17 mil crianças com deficiência no ensino. Não há número suficiente e não há formação da Secretaria Municipal de Educação para que esses professores, os estagiários, os AVS, eles possam estar na sala, né, e preparados para atendimento às crianças com deficiência. Então, a gente está muito longe. Nós temos escolas, visitei escolas, Roberto, por incrível que pareça, aqui na cidade de São Paulo, que a criança cadeirante, ela tem um elevador de carga, e o elevador está quebrado, de carga, hein? Está quebrado, a criança não consegue subir para o segundo, terceiro andar para ter aula de informática, aula na biblioteca. Então, eles pegam um notebook e colocam a criança lá no térreo, sozinha, com o notebook ou com um livro. Então, isso não é inclusão, isso é exclusão. Não, isso não pode ser tratado e tem uma propaganda dizer que a Prefeitura de São Paulo trata com a inclusão como assim, atendida aqui no município de São Paulo. Isso é totalmente incoerente. Precisa ser melhorado. Precisa muito. E você falou que a Câmara Municipal está fazendo um projeto inédito de treinamento de pessoas e tal, mas vamos estender um pouco mais o papel da Câmara Municipal em relação ao ensino municipal. A Câmara Municipal pode exigir, por exemplo, a rampa ao elevador, pode exigir um treinamento no mínimo de professores por ano, falar, olha, eu quero 3 mil formados por ano, eu quero rampa em 10 escolas por ano, eu quero elevador. Qual o papel da Câmara nesse sentido? Ela pode exigir, ela pode somente indicar? O que a Câmara faz? A Câmara a Câmara Municipal é o parlamento, que aí os vereadores são os fiscais, né, das políticas públicas aplicadas aqui no município de São Paulo. Então, o que a gente pode fazer é como nós colocamos, né, esse projeto estendendo a licença paternidade, o projeto colocando o número de alunos máximo na classe onde tem aluno com deficiência. Isso a gente pode fazer, são leis que a gente aprova aqui na Câmara Municipal. Mas, para além disso, a gente tem que fazer a cobrança na Secretaria Municipal da Educação, com o prefeito, cobrar das autoridades que
executem mesmo as leis já existentes na Constituição Federal, né? Está aí que nós falamos, né? E todas as demais normas já existentes aqui no nosso ordenamento jurídico. Então, nessas normas e as leis feitas aqui no município de São Paulo pela Câmara Municipal, elas, para serem efetivas, a gente tem que cobrar, Roberto, a gente tem que ir questionar. E quando o município não atende isso, a gente vai para o Ministério Público, a gente vai para a Defensoria Pública, porque a inclusão é um direito, não é um favor que a administração faz, que a prefeitura faz, é um direito das pessoas com deficiência. Isso precisa ficar bem claro. E fica muito claro, e aí eu estendo um pouquinho mais, porque nós temos aqui no município de São Paulo a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Existe a secretaria, mas não existe recurso. No orçamento, o prefeito Bruno Covas ele não destina recurso para a Secretaria de Pessoas com Deficiência. E a gente sabe, qualquer política pública sem recursos públicos, não existe a política pública. Então, é como se não existisse. Tem a boa vontade, o secretário valoroso, o pessoal, as pessoas da secretaria trabalhadoras, mas não há recursos para aplicação na educação inclusiva. Isso, assim, é como se não tivesse nada. Para comparação do que a gente chama de países desenvolvidos, nós estamos já ultrapassando eles nessa questão da licença paternidade, né? Roberto, acho que não ultrapassando, mas nós pegamos modelos existem alguns países, principalmente os países do norte da Europa, que já estendem, né, essa licença paternidade, independentemente se tem filho com deficiência ou não. Eles estendem aí para alguns países com 15, alguns países para 30 dias e alguns outros países para até 3 meses também. Então, como um todo, o mundo tá discutindo, os especialistas discutem, os educadores, psicólogos, eles discutem essa questão da licença, da importância do acompanhamento do pai nessa primeira infância. Então, eles estão fazendo isso nos países e muitas empresas pelo mundo, a gente tem vários casos, né? Que não cabe aqui citar os nomes das empresas, mas que concedem já licença paternidade até de 1 ano, Roberto. Veja bem, 1 ano. Então, isso é muito interessante. Nós também temos aqui, nós falamos muito aqui da licença paternidade, mas nós temos um projeto aqui, já protocolado na Câmara Municipal, que estende a licença maternidade, que hoje é de 6 meses, a gente estende para 12 meses nos casos com filhos biológicos ou adotivos com deficiência. Então, está tramitando aqui na Câmara Municipal e a gente espera, né, que em breve nós tenhamos essa boa notícia aqui também para compartilhar com os nossos telespectadores, cidadãos e cidadãs. Nossos amigos. Nossos amigos. Vou ajudar nisso. Vereador, na Câmara Federal nós temos mais de 30 projetos, na verdade 36 projetos, falando sobre ampliação de licença paternidade. O senhor vereador da maior cidade do Brasil, né, poderia nos explicar por que tantos projetos sobre o mesmo tema? Roberto, são projetos de legislaturas diferentes. Então, quando entra um deputado federal, ele começa a trabalhar em uma área, ele apresenta o seu projeto, o outro apresenta. Então, são legislaturas diferentes que esses projetos se acumularam lá na Câmara Federal. Agora, eu tenho absoluta certeza que após aqui a sanção desse projeto, né, porque ainda não foi institucionado, após a sanção pelo prefeito aqui desse projeto, ele vai servir de exemplo para todo o Brasil. Não acontece de o deputado chega lá e ele coloca um projeto e ele não viu que já tem, ele não sabe o que está tramitando, ele coloca um projeto novo e entra só porque teve uma palavrinha diferente. Assim, a luta pela política pública, assim, e efetivação da política, ela é válida, né, Roberto? Agora, tem que ter esse cuidado, né? Não adianta nada eu apresentar... Fazer mais do mesmo. Mais do mesmo, aí entendeu? Mas toda ajuda na luta pela aprovação de projetos nessa área, todas as áreas de política pública para as pessoas com deficiência, elas são válidas, né? A gente tem que aplaudir, porque a gente sabe que é uma área, assim, invisibilizada aqui, no município de São Paulo e em todo o Brasil, não é? Nós falamos aqui das escolas, da rede municipal, nós falamos do hospital, do servidor público, mas a gente fala também da acessibilidade na cidade como um todo, né? Nós vivemos um caos, né, da acessibilidade. Nós temos algumas avenidas aqui, nós temos a Avenida Paulista, a Berrini, a Faria Lima, talvez, que tem acessibilidade, são maravilhosas. Mas vai lá no Jardim Ângela. Pronto, né? Pronto. E a gente não pode ser tão ingênuo de acreditar que a cidade, eu ouvi o prefeito dizendo que a cidade terá todas as calçadas do padrão da Avenida Paulista. Isso é surreal. Vereador, quais são os próximos passos para que essa emenda se concretize?
estamos esperando só a sanção do prefeito Bruno Covas para que ela já comece a ter validade. Convencimento na Câmara? Não, a Câmara já aprovou. Já aprovou por unanimidade. Então, o maior passo já foi dado. O maior passo foi dado. Só falta o prefeito Bruno Covas sancionar e já vai ter validade aqui no ordenamento jurídico para os servidores públicos municipais. Tranquilo. E o próximo passo é a gente fazer a maior divulgação. E a Câmara Municipal, Roberto, ela tem um papel fundamental. Ela fazer essa divulgação que muitas empresas pegarão esse exemplo da Câmara Municipal aqui para os servidores públicos e aplicarão também para os seus trabalhadores do regime do CLT. Vereador Celso, nós estamos terminando e eu queria deixar espaço para você, se você quiser colocar os seus contatos. Então, Roberto, nós temos nossas redes sociais, né? Celso Janazzi, temos no Facebook, Instagram, temos no Twitter e temos nosso site, que é celsojanazzi.com.br. Lá as pessoas poderão acompanhar as iniciativas, os projetos de lei, a tramitação de todos eles, né? E vários assuntos, políticas públicas, as pessoas poderem compartilhar com a gente, dando ideias, sugestões e críticas também. Estaremos lá esperando por todos vocês. Vereador, muito obrigado pelo seu trabalho e por ter vindo aqui compartilhar com a gente essa excelente ideia, esse excelente trabalho que está sendo realizado na Câmara. E eu que agradeço, Roberto, e volto a parabenizar vocês por essa iniciativa. Assim, olha, é muito gratificante estar aqui e ter pessoas como você trabalhando para que esses problemas, né, essa política pública da pessoa com deficiência seja de fato efetivada aqui no município de São Paulo. E isso de fato aconteça. Obrigado.